contigo, nossa eterna gratidão. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Queridos internautas que nos acompanham pela TV Chico Xavier, a emissora do bem, nosso abraço fraterno. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores: qual é a finalidade da reencarnação? E os espíritos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? No livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, lá no capítulo 16, onde ele fala das vidas sucessivas e os mundos habitados, ele nos diz o seguinte: alguns estudiosos há muitos séculos guardam as verdadeiras concepções do universo, o qual não se encontra circunscrito a um minúsculo orbe terreno e é representado pelo infinito dos mundos, o infinito de Deus. Não obstante as teorias do sistema geocêntrico, que encarava a Terra como o centro do grupo de planetas que vos encontrais, a ideia da multiplicidade dos sóis vinha de há muito, animando o cérebro dos pensadores da antiguidade. É que não reconhecem a Terra minúscula, é apenas um ponto obscuro e opaco no centro sideral, e nada de singular existe nela que o outorgue com exclusividade o privilégio da vida. Em contraposição aos acertos dos negadores, podeis notar, cientificamente, que é mesmo em vosso plano o local do universo onde a vida encontra mais dificuldade para se estabelecer. Então, quando Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, estava aí a comprovação do que a ciência já vinha buscando, essa certeza de que a Terra não era o centro do universo nem da galáxia. E como vimos aqui, não é privilégio nosso ser o único planeta habitado. Então, nessa conscientização, nós percebemos que, nas categorias dos mundos, que está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos mostra que estamos em um planeta da categoria de mundos de prova e expiação, o qual saímos recentemente, dia 20 de julho, e estamos agora ingressando na categoria de mundo de regeneração. E como vimos aqui, não é fácil estar aqui. Os espíritos sabem disso, obviamente, porque também passaram ou por aqui ou em outros orbes. Como nós também não somos oriundos aqui da Terra, nós podemos ter vindo de outros locais. Por quê? Porque os capelinos vieram à época dos egípcios, bem antes, por volta de 25 mil anos antes de Cristo, e aqui deram início a esse mundo de provas e expiações que já vinha de mundo primitivo. Nós tínhamos passado da categoria para mundo de provas e expiações, e eles foram exilados para aqui darem sua contribuição e, ao mesmo tempo, absorverem o conhecimento moral. Eles tinham apenas o intelectual, como nós vimos, os egípcios, na matemática, na física, já naquela época eles já tinham inscrito lá em uma das tumbas de um faraó o valor de π. Então, nós estamos aqui não é para ficar, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para nos divertirmos, estamos aqui a negócio mesmo, negócio conosco mesmos, que é justamente essa reparação daqueles equívocos de outros momentos que nós já sabemos. E por conta da bênção da reencarnação, muitos de nós retornam a este mesmo planeta, a mesma família, outros não. Outros serão exilados para outros orbes, por conta de não atenderem
ou não seguirem as determinações que o planeta exige. É agora mundo de regeneração. Essa regeneração é apenas uma mudança consciencial, porque a responsabilidade aumenta. À medida que evoluímos, mais responsabilidades nos são atribuídas. E temos capacidade para isto, ou seja, Deus não nos daria um fardo pesado que não pudéssemos conduzir. E aí, muitos, por escolhas e opções errôneas, vão perder esta caminhada conosco e vão ter que se exilarem em outro orbe e lá refazerem o caminho e poderão retornar e seguir conosco. Não se sabe quanto tempo levará. Então, a Terra não representa senão um detalhe obscuro no limitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio, constituindo, porém, uma plaga de sombras, varrida muitas vezes pelo cataclismo do infortúnio e da destruição. Deve representar para todos quanto habitam uma abençoada escola onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara demandando o glorioso porvir. Veja que nós estamos aqui para nos beneficiarmos, não só para acertarmos as contas, mas também para evoluirmos, principalmente. Significa um dever de todo ser humano o trabalho próprio no sentido de atenuar as más condições do seu meio ambiente, aplainando todas as dificuldades de ordem material e moral, porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais e no conjunto das coletividades. Então, se cada um fizer a sua parte, no coletivo nós somaremos e daremos um grande passo. Sabemos que nem todos pensam ou agem como nós. Ainda permanecem naqueles equívocos, mas sabem que estão fazendo errado. A desculpa que não sabia, eu já repeti isso várias vezes, não cola mais. Não existe ninguém no planeta Terra que não saiba o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Esses irmãos que cometem esses delitos, eles o fazem conscientes, são espíritos ainda revoltados de outros momentos, que fizeram isto em outras épocas, tiveram a bênção da reencarnação para um recomeço, um refazimento e estão cometendo os mesmos erros. Provavelmente, segundo o Chico Xavier, desde o ano 2000, esses espíritos não têm mais vaga nessa nossa caminhada. Estão sendo exilados. E aí, no livro Consolador, na questão 250, Emmanuel respondeu a pergunta: como se processa a aprovação coletiva? Essa aprovação coletiva são aqueles casos, como uma tsunami, como um terremoto, que leva várias pessoas de uma só vez. Veja o que ele respondeu. Na aprovação coletiva, verifica-se uma convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Então, veja que a espiritualidade seleciona aquelas pessoas que naquele terremoto, naquela tsunami, naquele furacão, vão ser levados. Claro que todos nós tememos, mas o detalhe é esse. Vem para levar apenas aqueles que estão habilitados a, naquele momento, serem levados. O inverso, que é o caso do suicídio, aí é diferente. Eu interrompi todo um processo. Eu não só tirei a minha vida, eu destruí praticamente novas existências que viriam com a minha participação, filhos. Porque, digamos que eu fosse viver 80 anos e me suicido com 30. 50 anos eu desperdicei e nem tão cedo vou reencarnar, porque eu vou padecer esses 50 anos para que seja permitido um retorno para ressarcimento da gravidade do problema que eu causei. Então,
não é tão simples. O suicídio é uma coisa horrível por isso, porque quebra vários ciclos da vida de uma família. Imaginem quantos filhos teria, quantos netos seriam, né? E eu interrompi, eu cortei isso aí. Por isso que é um dos crimes mais graves diante de Deus, tirar minha própria vida. Além da penalidade que eu imponho a mim mesmo. Quem lê os livros de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, lá tem várias histórias contadas por suicidas, mostrando o sofrimento que eles atribuíram a si mesmos, revendo a cena constantemente, sofrendo as dores constantemente. É horrível. Mas tem um detalhe, na maioria dos casos é para se livrarem de problemas. Solucionar um problema. Ora, saiu de um problema, arranjou dois. E bem maiores. Então o suicídio tem essa capacidade de não só destruir a minha existência naquele momento, mas também de todos aqueles ao meu derredor. Por isso que precisamos orar muito por esses irmãos, porque na maioria das vezes são induzidos por processos obsessivos e na maioria das vezes não suportando aquele momento por conta de uma aflição que muitas vezes é fácil de resolver, mas o orgulho não deixa e ele acha melhor tomar o atalho, achando que, pondo fim à sua vida, elimina o problema, resolve e retorna facilmente. Não é. O nosso mundo nos obriga a uma vida artificial, já que somos obrigados a buscar cotidianamente o sustento do corpo que se gasta e consome nessa batalha sem tréguas. Vejam que nosso dia a dia é muito agitado, não é? Trabalho, a preocupação com o filho, com familiares, nós temos esses atributos além do nosso individual, que é conservar esse corpo, alimentando-se de conformidade com a necessidade do meu corpo. Por quê? Porque é ele quem serve a meu espírito. Meu braço só levanta porque meu espírito ordenou ao meu cérebro físico, que ordenou ao sistema nervoso central para que meu braço movimentasse. Se eu não tiver um corpo perfeito, meu espírito não vai poder trabalhar. Vai sentir dificuldade em executar algumas tarefas que me foram impostas, porque meu corpo não atende. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, cada ida e vinda nossa, nós estamos depurando o nosso espírito dessas mazelas morais que estão conosco desde séculos. Nós não temos ideia de quantas vezes já viemos aqui. Do ano de Cristo para cá se passaram mais de 2000 anos. Quantas vezes nós fomos e vimos? Não temos nem ideia. Mas vamos botar uma média de 10 reencarnações. Estamos bem melhores do que a primeira lá. Porque estamos nos depurando. Muitos de nós aqui já fez um grande progresso, mas outros continuam se derrotando. Sabemos que não vamos virar anjos nem santos agora, porque tudo que nós fizemos até agora ainda não chegou ao suficiente para nos tornarmos espíritos puros. Mas temos tempo. Tempo é o que não nos falta. Se mantivermos esse ritmo, vamos chegar lá. E lembrem que o coletivo fala mais alto. Nossas vibrações vão dar mais força. Os espíritos que atuam no orbe da Terra, nos ajudando, vão se fortalecer com nossas vibrações também. E isso vai dar um grande impulso, fazendo com que esses que estão na contramão, de alguma sorte, recebam e deem a volta, o grande salto que eles precisam. Dar um basta, dizer para si mesmo: não quero isso para mim.
essa vida não está legal. Não é? Isso no vício. Quantos já fizeram isso, né? Do cigarro, por exemplo, que não é fácil, da bebida. E o camarada olhar assim e dizer, não quero isso mais para a minha vida, e deixar, ele deu um grande salto. Não quer dizer que em outra encarnação ele não seja tentado a fumar, que é a grande prova. Tudo que nos acontece é prova do que já fizemos. A tentação de ver algo e querer mexer, a tentação de bulinar alguém, são doenças e enfermidades da alma. Esses loucos que, como chama a ciência, né, que são pessoas normais, muito inteligentes, mas têm esse lado sombrio, matam por um prazer que só eles sabem. Os maníacos, né? Os serial killers, né? Que têm a mesma forma de matar. São espíritos altamente enfermos. E imaginem quem os acompanha. Imaginem quem está por trás dando, vai lá, faz, não é? Porque, como eu digo, nós somos como aqueles do gibi, antigamente tinha um anjinho de um lado e o demônio do outro, não era o diabinho? Isso é assim mesmo. Tem aqueles nossos amigos aqui nos dando a força, e tem um do outro lado que não vai muito conosco, por conta de épocas passadas, e aí ele fica instigando, porque ainda há em mim a tendência para aquele mal. E como é que eu extirpo isso da alma? Expurgando, não fazendo. Alijando, não quero isso para mim, não. Não vou fazer. Tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão, né? Ele já era ladrão mesmo. Foi o ladrão que fez a ocasião. Porque qualquer um de nós outros que não tem mais isso em nós, pode botar ouro em pó aqui, apagar as luzes, que vai continuar o ouro aqui. Mas nós sabemos que em alguns ambientes, se apagar a luz, não fica nem as cadeiras, né? São pessoas doentes, almas enfermas, que nós temos que compreender isso. Mas só ela é capaz de extirpar, de dizer não, basta. E aí as sucessivas reencarnações, a pluralidade das existências é quem vai extirpar da alma de uma vez. Ao atingir a pureza, nada disso mais me afetará, porque não há mais em mim nenhum resquício de maldade. Deus não nos fez mal, senão não seria Deus. Nenhum espírito foi feito. Ora, está lá na Bíblia, imagem e semelhança. Ah, mas eles estão cometendo, sim, eles estão fazendo por conta e risco. Deus não tem nada a ver com isso. Eu me desviei do meu propósito maior. Me deixei levar pela inveja, pelo ciúme, pela cupidez, pela arrogância, pelo orgulho, pela vaidade, e aí eu passaria a noite aqui elencando. Como nós já temos essa consciência, estamos trabalhando já a partir dessa viagem interior, que a doutrina nos convida, que é essa reforma moral, então nós estamos tirando aos pouquinhos esse lixo que ainda está guardado lá no nosso íntimo, que é natural, porque nós estamos mais perto da primitividade ainda do que da nossa evolução principal. Ainda está um pouquinho, né? Os instintos ainda falam alto. Nós estamos ainda saindo dessa faixa. Só após essa regeneração, aí a gente vai dar um respiro. Porque na regeneração do planeta vai haver o equilíbrio entre o bem e o mal. Até então, era o mal que sobrepujava o bem. Igualando, já vai dar um grande alívio, já vai diminuir muito essa ênfase que se dá ao mal. Porque o que é que faz vender notícia, né? Não é uma notícia boa. Não é um trabalho que é feito nessa casa aos sábados, doando feirinhas, aplicando o passe magnético. Não, ninguém divulga isso. Mas se ocorrer um assalto aqui ou qualquer coisa parecida, ou um acidente aí na frente, vem a emissora até do exterior para filmarem e para trazerem para o público a notícia. E tem gente que se vicia nisso, né?
Já começa de 4 horas da manhã, assistindo o noticiário e vai até meia-noite. Porque essas notícias ainda lhe causam uma sensação boa. Traz uma adrenalina, né? Como dizia um amigo meu que era paraquedista, ele disse, rapaz, você não sabe a adrenalina da gente pular de um avião a 5 mil metros de altura. Eu digo, eu imagino. Eu pularia, agora tinha que botar um fraldão em mim. E se o paraquedas for meu amigo mesmo e disser, estou contigo e não abro, né? Aí, deixa quieto, né? Essa existência está tão boa assim, porque eu vou estar subindo montanhas ou pulando de paraquedas? Não. Deixa eu sentadinho na mesa me alimentando e fortificando meu corpo, que é muito melhor. Mas gosto não se discute, né? Então, os desequilíbrios que se verificam no orbe terreno obedecem a uma lei de justiça. Ora, de justiça, sim. Porque só assim eles estão se expondo. Senão, como nós saberíamos quem era bom e quem era ruim? Não é? As peles de cordeiro estão caindo, os lobos estão se fazendo ver agora. Isso é bíblico. Jesus já avisou isso lá atrás. Eles não têm mais como se esconderem. Nós não precisamos, porque já tiramos essas máscaras, a pele de cordeiro que nos cobria já, né? Nós não somos mais aquele lobo, estamos agora regenerando-se. Estamos nos tornando cordeiros de Deus. Pela mansuetude, pela lucidez e pelo amor principalmente, que é a essência de tudo. Ai de nós se não fosse o amor. Os firmamentos sucedem-se ininterruptamente nas amplidões etéreas, mas a humanidade para Deus é uma só, e o laço do seu amor reúne a todos os seres. Então, o planeta Terra é um cisquinho no universo. E nossos irmãos estão aí espalhados, que a gente nem imagina. Se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, existem planetas aí nas galáxias que a gente nem imagina o tempo deles, mais de 10 bilhões talvez. Estão bem à frente de nós, né? Então, a beleza está aí. Eu saber que fazendo o meu dever de casa bem feito, tenho um retorno garantido e num ambiente melhor, porque eu estou construindo agora. Essa futura reencarnação depende desse momento. Não devo fazê-lo ou me tornar uma pessoa boa para mostrar a ninguém, senão a mim mesmo. Com a consciência tranquila. Porque fazer pensando no benefício, eu não estou fazendo por natureza própria. Estou maquinando, né? E é como diz lá no Evangelho, quando você se contenta com os aplausos, já recebeu o seu pagamento. Então, é uma poupança. É um depósito que a gente está fazendo para um futuro. E só quem mexe somos nós. Ninguém vai tirar isso da gente. O amor está aqui comigo, a felicidade está aqui comigo. Não tem que ir buscar em canto nenhum. Nós apenas aqui. As paixões, né, nos levam ao desequilíbrio. Mas o amor, esse sentimento maior, está conosco, é a nossa essência. Nós somos o quê? Criaturas divinas. Filhos de Deus. Criaturas de Deus. No livro Há 2000 anos, Emmanuel nos diz assim, que ele ensinava aos seus companheiros encarnados a necessidade da nossa ligação espiritual com Jesus, no desempenho de todos os trabalhos. E no dia 4 de janeiro de 1939, grafava ele esta prece, ainda com respeito às memórias do passado remoto. E ele dizia na prece, Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios. Senhor, no relógio da eternidade, sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é grande tesouro do homem, e 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e lutas redentoras. Então, essa minha existência agora é apenas uma dentre tantas que virão e que já vieram. Não tem porquê achar que eu vou sair daqui com uma auréolazinha acesa aqui na minha cabeça e vou pegar a asinha e sair voando. Não. Tenho consciência disso. Preciso melhorar muito.
mas muito mesmo. E é cada um que vai fazer isso, cada um que tem essa consciência. Acha que está fazendo bom? Faça mais. Quanto mais fizer, melhor. Mas lembrar que não é para mostrar a ninguém, é para nós, para o nosso bem-estar interior, essa satisfação íntima, essa adrenalina. Porque nos dá mais vontade de fazer. Nosso irmão Francisco de Assis é um exemplo. Depois que ele se viciou em fazer aquilo, era o alimento de Francisco, fazer o bem, amar o próximo. Com aquela simplicidade e a meiguice dele, que se tornou natural. A gente vê pessoas fazendo boas obras por aí, mas às vezes, se a gente prestar atenção, é uma coisa forçada. Não é espontâneo. Não é com o amor. É para que os outros vejam. Então, a pluralidade das existências é para esse fim, para nos modelarmos cada vez mais, apararmos essas arestas, nos depurarmos, e aí sim, estaremos com a vestimenta para a grande festa. Não tem sabão Omo, não é propaganda aqui não. Não tem outra marca aí que limpe nossa alma e deixe tão branquinha como o amor, a solidariedade, o respeito e fazer o bem, obviamente. É isso que vai dar a vestimenta para a festa nupcial lá. Não seremos excluídos, porque estamos vestidos a caráter. Na questão 166b, Kardec perguntou: a alma tem muitas existências corpóreas? Sim, responderam os espíritos. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. E esse seria o seu desejo. Então, essas pessoas que não creem na reencarnação querem induzir os outros a não acreditarem também. Só que nós já temos isso arraigado, nem discuta. Não acredita não, meu irmão? Não é ele não acreditar que vai mudar a lei divina, não é? Talvez aquele espírito esteja revoltado e não lembra quantas vezes foi e voltou. Ou talvez nem saiba que foi e voltou. Porque isso acontece. Tem espíritos que vão lá e voltam e não sabem que desencarnaram e reencarnaram. É de cada um. Para cada um é uma situação. Cada caso é um caso. Mas, no geral, segundo a própria doutrina, depois da 4ª geração, seremos nós que estaremos voltando. Seria um tempo médio para uma encarnação normal. Mas existem casos, como nós já lemos na literatura, de 400 anos, 500 anos preso a uma ideia. Por exemplo, uma entidade foi atendida, ela estava ainda na guerra da recessão dos Estados Unidos. Ela ficou presa lá. E ninguém podia fazer nada até que ela se decidisse sair. Quando ela saiu, veio a mesa mediúnica que foi esclarecida, libertou-se. Então, nós que já temos esse pequeno conhecimento da doutrina, a coisa funciona mais legal, porque nós já temos uma noção. E aí, quando despertarmos do outro lado, opa, peraí, a coisa aqui é o plano, eu estou, né? Vai facilitar muito. Vamos passar pela turbulência, que é normal, num desencarne, aquele momento de turbulência do espírito, a dúvida, o apego, né? Porque a gente, até as contas, a gente fica com saudade das contas da gente, imagina. Mas estava tão bom eu devendo ao banco. Apego, né? E é assim, tem pessoas que não querem morrer para não deixar os filhos. Não, eles, ora, eles estão nossos filhos, né? Nós vamos lá, voltamos, eles vão também e voltam. É assim. O que eu tinha de fazer, chegou a hora, acabou. Acabou meu tempo. Volta e depois tu continua. Por isso que a doutrina nos convida a fazermos, procurar ganhar tempo para mim mesmo. Porque à noite, no nosso desdobramento, nós fazemos trabalho lá que já também é contado. Quando nós trabalhamos no plano espiritual à noite, conta para a nossa, chama-se o bônus hora, né? Porque lá não tem dinheiro, é bônus hora.
Uma casa custa 30 bônus hora. Não é Minha Casa Minha Vida, não. É trabalho mesmo e você, por direito, ganha sua casinha lá. Então, trabalhar. Né? Não é um trabalho de descarregar caminhão, não é nada disso. É trabalhar no bem. Ajudando aos outros como eu fui ajudado. Aí outros preferem atormentar, como foram atormentados. Não perdoaram. Não é? Como nós já temos uma consciência mais aliviada, ainda é difícil para muitos de nós o perdão, mas a gente já pensa nele, e só em pensar nele já é um grande passo, porque muitos nem pensam. Só lhe vem à cabeça a vingança. E são várias encarnações para que esse propósito seja aniquilado. Porque tem que haver aqui a união dos dois para que se desfaça tudo isso. Por isso que ocorre muitos casos aí de pai matar filho, filho matar mãe, mãe matar filha e vice-versa. São pendências de outro momento que não conseguiram nessa resolver. Vai voltar e começar tudo de novo. Tem um conto chinês que diz que... Porque na China, quando a jovem casa, ela vai morar na casa dos pais do esposo. E sua sogra é sua mentora, né? Faça isso aqui, limpa ali. Quem estava acostumado a dormir e acordar tarde já tem uma patroa braba, né? E isso começou a causar inconveniente com a moça. Estava sempre em atrito com a nora. E ela foi numa das farmácias e chamou o farmacêutico e olha, eu queria um veneno. Agora um veneno suave. O farmacêutico disse, um veneno suave? Mas para quê? Ela disse, eu não aguento minha sogra, eu queria matar sem que ninguém percebesse. Dá o veneninho para ela ir. Aí sai, eu tenho uma aqui, ó. Aí deu a ela o veneno, disse, olha, você bota um pouquinho todo dia na comida dela. Só uma pitadinha. Tá certo. A moça foi embora. Com o passar do tempo, a convivência, né, o dia a dia, a moça começou a se encantar pela nora. E aí bateu o arrependimento, a dor de consciência. Eita, e o veneno? Voltou na farmácia desesperada e disse, moço, me perdoe, mas eu não quero mais usar o veneno. O senhor tem um antídoto? Aí ele disse, veneno? Sim, eu comprei aqui ao senhor há algum tempo. Aí ele, é aquela moça da sogra? É. Aquilo não era veneno, não. Aquilo eram ervas medicinais. A senhora estava tratando da sua nora, não estava matando. Então, quantos de nós, às vezes, não envenenam o outro só com a raiva, né? Só com o desejo de vingança? Quem dilui isso? O amor. É o antídoto para tudo. Nós estamos começando a tirar alguns véus da frente para entender o amor. Nós não compreendemos ainda na sua essência aquele amor que Jesus concitava lá atrás, que nos amássemos, né? Alguns já conseguem de certa forma, outros ainda não. Outros têm o racismo, né? Tem essa questão racial que é muito triste, as pessoas porque têm a pele diferente da minha, eu não admiti-lo como um irmão, né? Então, isso é do espírito, aquele espírito naquele momento não está ainda preparado. Mas isso tudo, como diria Chico, passa, mas depende de mim, eu tenho que trabalhar isso em mim. Um pequeno esforço, é luta diária de cada um de nós. Não é fazer porque o outro está fazendo, não é fazer para que o outro veja, não é fazer porque é bonito, não. Fazer porque me faz bem, me sinto bem fazendo bem. Aí sim. Aí no livro Consolador, Emmanuel respondeu a pergunta, como se verifica a queda do espírito? Resposta, conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Então, veja, são muitos que não fazem, não praticam, mas eles têm a responsabilidade. Estão fugindo dela. Estão se endividando, causando a eles mesmos um retorno não muito agradável, porque vão ter que responder.
Não, mas é castigo de Deus. Não, Deus não castiga, você apenas vai para o fim da fila. Somente. Não foi Deus que colocou no fim da fila, foi você que optou. E a lei é essa. E serve para todos. Por isso que comumente se diz, ninguém foge da lei de Deus, né? E realmente não, porque ela está aí. E não são para me punir, são para que eu me reja por elas. Não existe lei punitiva de Deus, não. São orientações. Se eu não infringi-las, obviamente, eu não cometi nenhum crime, como é que a polícia ia chegar aqui agora e me prender, não é? Seriam alegações falsas. Mas minha consciência está tranquila, que eu não fiz nada. Não é? No Livro dos Espíritos, no capítulo 5, na questão 222, considerações sobre a pluralidade das existências, nos diz Kardec. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde as mais altas antiguidades. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema da metempsicose, que é a reencarnação. Como se sabe, não é ele o criador, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde as épocas imemoriais. Os egípcios, como nós sabemos, os faraós eram colocados na sua tumba com toda a fortuna ao redor e alguns escravos que eram sacrificados para quando ele despertasse ali eles estivessem para atendê-lo e sua fortuna para que ele usasse. Então ele já tinha uma consciência da reencarnação. Só que a gente sabe que não adianta guardar, porque quem vai levar são os que arrombaram as tumbas, né? Saquearam. Ainda não fizeram caixão com gaveta, né? Com cofre, mortalha com bolso. E um negócio interessante, também não fizeram ainda caixão de casal, né? Porque tem, às vezes, não se suicidam os dois, né? Podia ser um caixão tipo beliche, né? Um em cima do outro. Porque na cabecinha dele seria assim, vamos nos encontrar lá na eternidade. Vai, cada um vai para um sentido totalmente diferente. Então, a pluralidade das existências é isso. Esse aprendizado constante, obrigação nossa para o nosso próprio bem. Quanto mais eu me esforçar, mais eu vou caminhar. Por isso que o mundo é uma escola. Se eu não estudar, se eu não aprender, vou retornar para a mesma série, não é? Sou reprovado. Quem me reprovou foi o professor? Não, fui eu que não estudei. Então é simples assim, fácil. Nós é que complicamos. Eita, povinho, olha, Jesus tem uns inquilinos aqui na terra que eu vou lhe dizer, viu? Não querem nada, não fazem nada e querem receber tudo. Aí não dá, né? Nós sabemos que tem os casos de espíritos que vêm e pedem para passar por dificuldades para a sua elevação maior. Não é que eles tenham débito, não, é porque eles pediram mesmo para crescerem mais ainda. Vejam que missão, né? Eu pedi para vir passar por agonias e aflições. Mas eles sabem o que estão fazendo, né? Essa melhora constante vai nos dando moral e respaldo para que a gente suporte certas coisas que antes não suportava. Nós mesmos, hoje em dia, né? Acontece alguma coisa e se fosse algum tempo atrás, né? Porque a gente já sabe que algum tempo atrás pisou no meu pé, pisar nos dois seus. Mas não é assim que funciona, porque estamos progredindo, estamos aprendendo. Não adianta. Olha, se fizer o bem, você recebe o bem. Se fizer o mal, você recebe o mal. Não adianta. É uma bola de borracha que eu jogo na parede. Com a mesma força que eu jogar, a parede vai me devolver. Então, essa conscientização faz parte da regeneração. Regeneração nada mais é do que isso. Essa conscientização coletiva do nosso propósito maior. E isso sim é que nos vai impulsionar. Seria o jato propulsor da humanidade. Mas tem uns ainda que estão dificultando para eles mesmos e às vezes interferem no nosso processo.
Mas não que seja a causa de eu sucumbir na minha prova. Não. A responsabilidade é minha. A humanidade dos outros mundos e a humanidade da Terra são uma só humanidade. O homem é cidadão do céu. A família humana se estende para além do nosso globo, as terras celestes. É o parentesco universal. A família humana se estende para além de tudo que nós imaginemos nesse orbe do universo. Nós estudamos o universo sob o seu duplo aspecto. O aspecto físico, na grandeza dos objetos e na harmonia das leis que os regem, e o aspecto moral, na vida intelectual dos seres que os habitam. São duas ordens de criações necessariamente solidárias. Não é mais apenas uma atração física dos mundos o que constitui sua unidade. Não são mais apenas raios de luz, de calor, de magnetismo que estreitam todos os globos no espaço em uma só rede. Não são mais apenas os princípios universais da verdade que estabelecem laços indissolúveis entre as humanidades estelares. É uma lei maior que as precedentes, é a lei divina da família. Somos todos irmãos e a verdadeira pátria dos homens é este universo infinito. Ou, de acordo como alguns deram o nome de céu, o céu físico e o céu espiritual, né? Mas nós sabemos que é o espiritual, né? O físico, ele é só esse azul aí, que é bonito. Então, para finalizar, tem uma questão aqui que é muito interessante, que diz o seguinte: está longe, hein? Sim, chegou. O sofrimento nos torna uma pessoa melhor ou pior? Pensem. E aí, Tiago, lá no capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos às múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos mantenha sempre nessa firmeza de propósito, com o coração voltado para o bem e a mente aberta para o que eu devo fazer de bom para comigo e para com os outros, e seguirmos em frente, buscando sempre essa tão almejada elevação espiritual. Então, que Jesus nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Queremos agradecer ao irmão Efimiro, a sua palavra, como sempre, iluminativa. Ele continue. Não esqueça a Casa do Caminho, não pode vir todo domingo, que vamos cobrar uma taxa. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.